É, então, gente, o que eu montei, o que eu preparei para a gente conversar hoje, tem muito a ver. Vou falar um pouco da característica desse novo produto, para quem perdeu o Hangout, né? Vou dar a minha opinião, então, assim, já que fique claro que o que eu vou colocar hoje aqui é a minha visão como médico, né? Eu sou médico formado há 20 anos, venho estudando muito o ramo de longevidade, de saúde. Então, essa parte mais preventiva, para mim, é hoje o que eu mais gosto de fazer. E caiu como uma luva, né? A gente falar de imunidade em tempos de Covid, de prevenção em tempos de Covid e do nosso produto que chegou. Então, assim, eu vou passar a minha visão sobre o produto e a minha visão sobre as doses e as interações, tá bem? A ideia é trazer o máximo de esclarecimento possível sobre a segurança do uso desses produtos, tá? Então, assim, quando a gente vai olhar para o imune, a gente tem um conjunto de substâncias, de suplementos ali que vão se somar. Então, assim, o que eu quero passar é assim, quando eu fui olhando a composição do nosso imune, assim, eu fui me encantando ainda mais com a empresa, ainda mais com quem está por trás da formulação desses produtos, né? Porque quando a gente olha para um produto como Imune, a gente começa a ver que a pessoa que elaborou esse produto, né, além de muito bem capacitada, e é óbvio que ninguém questiona isso, né, mas ela consegue compreender o efeito sinérgico dessas substâncias, desses elementos que estão ali compondo o imune. E aí, assim, todos esses produtos, todas essas substâncias do produto, eles estão em sinergia, eles estão se somando, né? Uma melhora a função da outra, né? Melhora o aproveitamento do outro, melhora a resposta imune de uma forma global. Então, assim, para que todo mundo entenda do que eu vou falar, eu vou explicar um pouquinho da nossa imunidade. Então, assim, nosso corpo ele tem dois tipos de imunidade. Uma imunidade que a gente chama de inata, que é aquela imunidade que a gente nasce com ela. Então, é essa imunidade em que, quando nós estamos em formação lá enquanto embrião, a gente já vai desenvolvendo as células, a capacidade de resposta a alguns agressores. Essa capacidade tem gente do lado de fora? Desculpem. Já coloquei aqui. Estou colocando, é porque eu acho que pela quantidade de pessoas ele vai me pedindo autorização. A gente vai botando todo mundo aqui para dentro. Então, assim, quando a gente fala de imunidade, então a gente tem duas vias. Uma via chamada imunidade inata, que é a imunidade que a gente tem desde que a gente nasce, né? Essa imunidade que a gente tem, ela não modifica com o nosso crescimento, nosso desenvolvimento. Isso é imunidade inata. Tem uma outra imunidade, que é a imunidade adquirida. Esse outro tipo de imunidade, ele é a imunidade que a gente aperfeiçoa ao longo da vida. Então, a gente vai ganhando, mediante a exposição do nosso organismo a agentes agressores, a gente vai desenvolvendo imunidade, e essa é aquela mesma imunidade que a gente vê quando a gente está pensando na vacina, que a gente toma a vacina para reforçar a imunidade. Só um minutinho. Ó. Ninguém está conseguindo entrar. E eu não estou conseguindo pensar. O Maurício não está conseguindo entrar. Tem muita gente falando que não está conseguindo entrar aqui, a Adriana está me falando. Mas eu vou botando aqui conforme vai aparecendo. Então, o que acontece? Essa imunidade adquirida é uma imunidade... Bem-vindo, Maurício. Bem-vindo, Carlinha. Essa imunidade adquirida, Marcelo, essa imunidade ela é uma imunidade que a gente desenvolve. Quando a gente toma uma vacina, por exemplo, a gente está tomando uma vacina para estimular essa imunidade adquirida, essa resposta, tá? E é lógico que quando eu falo nas duas imunidades, ela é só uma divisão didática, deveria ser uma coisa só, né? Funciona como uma coisa só, tá certo? Então, quando a gente se depara com a composição do imune, a gente vê que houve uma preocupação em fortalecer as duas vias, certo? E eu quero falar um pouquinho dessa composição para que vocês entendam onde que isso pode
pode estar ajudando as pessoas da nossa família num primeiro momento, né? E também ajudando a gente naquela venda, claro, né? Então, assim, mas se a gente entender para que a gente usa, por que eu vou começar a tomar ou não, né? Isso com certeza melhora a nossa experiência com o produto e melhora a nossa venda, melhora a nossa argumentação, né? Então, assim, gente, o que acontece? Essa imunidade, então, quando a gente olha para os produtos, o que eu vejo como a primeira coisa que chama bastante atenção? É glutamina, né? Todo mundo que já pensou em fazer exercício já ouviu falar de glutamina como suplemento, né? O que a glutamina é? A glutamina é um aminoácido. Esse aminoácido é um aminoácido não essencial. O que significa ser não essencial? É um aminoácido que a gente produz ele. Então, eu não preciso comer. A partir das minhas fontes alimentares, eu consigo ingerir esse produto e eu consigo me alimentar. Eu consigo produzir esse produto, esse aminoácido, tá? Só que o fato dele não ser essencial não quer dizer que ele não seja fundamental. E a gente fala, inclusive, que em situações de estresse, em situações limítrofes, né? Quando a gente está passando por estresse muito importante, ou tem uma doença muito grave, ou está na UTI, ou tem uma infecção muito grave, passou por uma cirurgia, todas essas condições fazem com que a glutamina ela passe a ser essencial. Então, ela é um aminoácido não essencial, mas que tem um comportamento essencial quando a gente está precisando de um aporte dele, quando a gente está tendo uma condição que exija reparo muito intenso, tá? Essa glutamina, então, como é que ela funciona no organismo? É aminoácido, ela trabalha nas fontes de obtenção de energia, primeira função. Então, qualquer célula utiliza a glutamina como fonte de energia para a sua manutenção, para a sua replicação, tá certo? Porque quase todas as proteínas do corpo ou tem a glutamina ou tem um aminoácido precursor dela, formado a partir dela para a sua composição. Então, assim, quase todas as proteínas, incluindo o DNA, RNA, que são aquelas proteínas que fazem a multiplicação celular, a síntese de outras proteínas. Então, assim, a glutamina é fundamental no nosso organismo. E aí, onde ela entra aqui no imune? Ela entra no imune fazendo com que a gente tenha esse aporte maior, principalmente em nível intestinal. Por quê? O que se sabe hoje de imunidade? Aquela imunidade inata é a imunidade que a gente já nasceu com ela está localizada nas entradas do nosso corpo. Então, eu tenho células de imunidade inata na mucosa oral, na mucosa respiratória, na mucosa intestinal, gastrointestinal, certo? Então, essa imunidade está ali. E toda a nossa resposta adquirida, ela passa obrigatoriamente por uma estimulação ou um aperfeiçoamento da resposta lá no intestino. Claro, né? Tudo que a gente coloca na boca vai parar no intestino, certo? Então, as células intestinais, elas informam o nosso corpo se aquilo ali é um nutriente e é bom para o organismo, se aquilo ali é um agente agressor e é mal para o organismo. Se eu preciso desenvolver imunidade adquirida sobre aquilo que está entrando ou não. Acontece também no aparelho respiratório, tá? Mas então, o que a glutamina faz? A glutamina é o aminoácido que serve de alimento para esse intestino. Então, essa mucosa intestinal, ela usa a glutamina como fonte exclusiva de nutrientes. E tem que ser o que a gente ingere, não adianta ser produzida dentro do organismo. O intestino, as células intestinais, elas não têm a capacidade de sintetizar a glutamina. Então, para elas é essencial. Então, quando a gente pensa na ingestão de glutamina, a gente está pensando primeiramente nesse tipo de proteção da imunidade, onde eu vou fazer as células funcionarem da melhor forma possível para estimular sistema imune inato e sistema imune adquirido contra qualquer agressor que esteja ali. Esse agressor pode ser uma substância estranha, pode ser uma bactéria, pode ser um vírus, pode ser fungo, tá certo? Então, a glutamina ela tem esse papel fundamental quando a gente está pensando em imunidade, em desenvolvimento da imunidade gastrointestinal. Então, assim, primeira observação importante. A segunda é que ela é um metabólico do meio de várias reações no organismo. Então, assim, ela ajuda a detoxificar o nosso organismo dos radicais de amônia,
ela consegue, ajudar na síntese de outros aminoácidos, de outras proteínas. Então, assim, a glutamina tem esse papel fundamental. Ela é um poderoso antioxidante. Por quê? Porque existe uma enzima chamada glutamina peroxidase, que é uma enzima que vai atuar como antioxidante dentro do nosso corpo, dentro da nossa célula, lá no sistema nervoso central. Então, assim, também é um poderoso antioxidante, tá certo? E é claro que o que é a oxidação? Porque eu sei que tem muita gente ouvindo que pode não estar entendendo. O que é essa oxidação que a gente quer tanto antioxidar? A gente envelhece porque a gente forma radicais livres, né? Esses radicais livres são espécies reativas de oxigênio. Quando a gente fala que eu estou usando um antioxidante como resveratrol, como reserva, o que eu estou fazendo? Eu estou combatendo o acúmulo dessas substâncias nas células. Se eu estou combatendo esse acúmulo que é diário, eu vi um trabalho, montando essa nossa conversa aqui, eu vi um trabalho falando que é o seguinte: a gente forma, por segundo, mais de 1 milhão de espécies reativas de oxigênio no nosso corpo. 1 milhão por segundo. Então, assim, imagina o quanto que isso vem se acumulando, né, ao longo da vida. Então, o antioxidante entra também aí, tá? Outra coisa da glutamina muito importante. Lembra que eu falei que tem as células de defesa inata, que o intestino vai se beneficiar da glutamina? As células da defesa adquirida também. Então, assim, células de defesa, os linfócitos, eles utilizam a glutamina para aumentar a sua produção. A medula óssea aumenta a produção de linfócitos a partir da glutamina como fonte de energia, tá? Então, também faz com que a gente tenha a capacidade de resposta melhor da nossa medula. O que mais? Já falei da parte da resposta à infecção, cicatrização de ferida. Tudo isso a glutamina é fundamental, porque toda a síntese, tudo que envolve a produção de uma proteína, seja essa proteína um anticorpo, seja essa proteína uma estrutura de cicatrização, o nosso próprio colágeno, tudo isso, a glutamina vai estar favorecendo essa função direta ou indiretamente, tá? Falando de novo da glutamina, na função que eu acho que também gera um pouco de polêmica, é a questão da suplementação de glutamina para pacientes oncológicos, tá? Então, assim, pacientes que têm câncer podem usar glutamina ou não podem usar glutamina? Assim, isso é controverso na medicina, não é só nos nossos hangouts aqui, não. Então, assim, não existe nenhum consenso que fale, olha, é seguro ou não é seguro, tá? O que eu preciso passar para vocês? Existem alguns tipos de tumor que não devem ser usados. Então, assim, como tem isso e como a gente está falando para a população em geral, né? Ou seja, não é uma indicação médica, não é uma pessoa que consiga acompanhar e ver que tipo de câncer está acontecendo, porque, assim, tem cânceres que ele vai ser benéfico, tem tipos de câncer que vai ser benéfico. O que eu acho prudente? Que a gente faça a sugestão de uma orientação médica especializada. Então, assim, procurar um médico que entenda desse tipo de situação, para que numa consulta ele esclareça e fala, olha, esse tipo específico pode ser benéfico, esse tipo não. Tá? Por que eu acho que vale a pena, nesses casos, a gente recomendar que procure médico habilitado? Porque pacientes que vão fazer radioterapia, quimioterapia, se não houver uma restrição ao uso, né, se não houver um tipo de câncer que impeça, que não seja seguro que a gente use a glutamina, esses pacientes eles podem se beneficiar muito, porque reduz muito a incidência daqueles efeitos colaterais da quimioterapia e da radioterapia, principalmente quando a gente fala de intestino, que normalmente a gente vê muita náusea, vômito, inflamação, estomatite oral, intestinal, gastrointestinal. Então, assim, esses pacientes se beneficiariam bastante da suplementação de glutamina, tá? Vou falar agora da minha opinião pessoal, tá certo? Da minha visão sobre isso. O nosso produto ele tem 5 gramas de glutamina, tá? Se você ingerir 100 gramas de salmão, você está ingerindo aproximadamente 5 gramas de glutamina.
que eu estou falando com isso? Sim, eu nunca ouvi ninguém dizer que a pessoa que tem um câncer não pode comer salmão. Então, assim, volto a frisar, né? É uma dose extremamente segura para a imensa maioria das pessoas, tá? Tem um subgrupo, né, de pacientes que não deveriam suplementar glutamina na vigência de um câncer, tá certo? Ainda assim, tem um outro senão que eu quero fazer todo mundo estar ciente das considerações. O que acontece? Esse produto, na minha opinião, não é um produto de uso crônico, tá certo? Nosso corpo ele não precisa tomar isso, a gente não precisa suplementar com imune a perder de vista. Então, já vai ficar minha sugestão de uso. Eu acho que esse é um produto que é para o nosso público utilizar uma lata, 2 latas, não precisa de mais. Dá um intervalo, acha que a imunidade precisa melhorar de novo, volta a fazer novamente, né? Não há benefício, e aí, assim, acho que a gente tem que ser muito transparente com o que a gente passa para os nossos contatos, né? Nossos clientes. A gente tem que ser muito transparente que, assim, não há benefício no longo prazo. Então, não adianta suplementar com imune a perder de vista. Vou comprar 6 latas e vou tomar as 6. Isso é besteira. Não tem efeito benéfico segundo a literatura, tá certo? Quando você toma os primeiros 30, 40 dias, a resposta imune melhora muito e ela se sustenta. Estudos mostram que essa sustentação, essa melhora imune que ela fica de 3 a 4 meses. Então, a gente precisaria usar 2 latinhas, né, 30, 40 dias, por 3 ou 4 vezes ao ano no máximo. Então, eu não recomendo que vocês indiquem ou que vocês vendam para que se tome a longo prazo e de forma ininterrupta, tá certo? Porque você vai estar vendendo uma coisa que não vai trazer um impacto na mesma proporção para esses clientes. Então, legal, olha, uma latinha que vai durar mais ou menos 18, 20 dias, né? Ela é pouco. Acho que não é suficiente para você ganhar tudo que você pode ganhar na sua imunidade. Mas 2, tá ok. Passou de 30 dias, não tem benefício de se estender além disso, tá certo, gente? Então, assim, essa é a primeira coisa. Então, ainda mais quando a gente considera que é um uso temporário, momentâneo, isso faz com que a gente fique muito seguro em usar o imune, tá certo? Praticamente todas as pessoas vão se beneficiar do uso de imune, não precisa ter muito medo disso, não. A menos naqueles casos que o paciente tem câncer e sabe disso, né? Então, isso vale a pena a orientação médica, porque eu acho que a gente não deve assumir o risco sobre essa questão de indicar e depois o paciente poder vir a ser prejudicado. Já vou respondendo... Opa, ainda tem mais gente aqui. Desculpem, eu me distraí com esse negócio de aprovar, não sei nem como é que faz para ele não aprovar. Então, vamos lá. Já vou respondendo as perguntas, tá? Na área tem vitamina C, o imune também, estou usando os 2 produtos. Eu vou abordar isso, tá, Vilceia? Eu uniformizei a tabela de nutrientes, coloquei tudo junto e eu vou falar diretamente sobre essas associações, o que pode, o que não pode, onde está o risco, onde não está, tá certo? No final, a gente vai falar disso. Provando e tal. A Ariana perguntou, então, paciente com problema renal, diabético e hipertenso, pode usar glutamina? Se ele for um paciente que tem doença renal dialítica, ou seja, que tem que fazer hemodiálise, esse paciente ele não deve usar ou deve usar com cuidado. Então, assim, precisa do acompanhamento do nefrologista, do médico que saiba do que está sendo prescrito, tá certo? Para controlar isso, tá? Por quê? Porque a glutamina, ela participa dessa cadeia da amônia. A amônia, junto com a amônia em si, né? Ela, junto com as outras escórias nitrogenadas, para ser mais específico, essa amônia ela é um substrato do metabolismo que é tóxico para o organismo, né?
a glutamina ela ajuda a detoxificar isso. Ela é ótima para isso. Só que ela pega essa amônia e as espécies lá de nitrogênio e leva ela até o rim ou até o fígado para o fígado jogar para fora e o rim jogar para fora. O rim é a parte mais eficiente para detoxificar esse excesso de amônia. Tá? Então, se eu tenho uma condição que o meu rim não funciona, eu preciso fazer hemodiálise porque eu não funciono, esse paciente também tem que ter um cuidado, tá certo? Então, vale a pena a gente, nesse caso, também pedir para ver. Mesma coisa, paciente que tem cirrose, né? Que tem aquela barriga cheia d'água, o paciente também precisa, o fígado ajuda na detoxificação, então a gente também tem que ter cuidado. São esses 3 grupos que a gente tem que ter cuidado, mas nenhum, tá certo? Sendo que no subgrupo lá do câncer tem um risco maior, no subgrupo do rim tem um problema de aumentar a toxicidade. Esses pacientes eles já são orientados, são pacientes que já sabem que não podem abrir mão de uma dieta restritiva, de uma dieta adequada. Então, ele provavelmente nem vai ser o paciente que está procurando esse tipo de suplementação, tá? Mas é bom que a gente já deixe marcado que esses 3 grupos seriam grupos de maior cuidado, tá? Se o paciente que fez bariátrica pode usar, deve usar, mas esses pacientes, dependendo do tipo de cirurgia bariátrica que ele fez, porque existem várias técnicas, tá certo, pessoal? Então, assim, para o pessoal que fez bariátrica, tem cirurgia bariátrica que ele vai conseguir absorver e aproveitar tudo que o imune consegue trazer, mas tem pacientes que vão ter um benefício mais restrito, tá certo? Porque se forem uma cirurgia bariátrica em que há desabsorção, a superfície intestinal de absorção está menor, cirurgicamente modificada, esse paciente absorve menos, esse paciente aproveita menos, tá? Então, legal, Plácido. Bom me tocar nisso, que eu já estava me esquecendo de falar. A glutamina japonesa é a melhor? Então, assim, quando a gente pensa em qualquer aminoácido, e a glutamina é um deles, né? Quando a gente pensa na produção de qualquer aminoácido, existe uma empresa japonesa chamada Ajinomoto, não é aquela do tempero, tá certo? Aquele tempero faz mal. Então, assim, mas essa empresa é a referência mundial. Então, quando alguém quer produzir um aminoácido de qualidade, ele fala assim, olha, eu produzo um aminoácido tão bom quanto o da Ajinomoto. Eu tenho uma tecnologia tão boa quanto a do Ajinomoto para fazer o meu aminoácido, certo? Eu estou colocando à medida que vai pedindo aqui. Tá? Então, assim, essa é a referência para a gente usar como inclusive, argumento para os nossos clientes. Tá? Então, assim, a nossa empresa ela não brinca em serviço, ela não trabalha com mais ou menos. A nossa empresa foi buscar a melhor produtora de aminoácido para trazer a glutamina da melhor qualidade. Então, a top glutamina é essa produzida pela Ajinomoto, que é a que está no nosso produto. Tá? Então, Mônica, geralmente no máximo 3 meses e para. 3 meses, sendo bem sincero, os estudos mostram que 3 meses você vai usar mais do que você precisa para ter o benefício máximo. Então, você vai ter o benefício máximo e o resto não vai se converter em benefício. Então, eu acho que é muito assim. Eu acho que a gente pode ser mais responsável no que está vendendo, sabendo que a gente está entregando para o paciente o melhor possível. Então, a gente pode falar para ele, olha, a gente vai fazer os 2 meses, né, os 40 dias, que é o ideal, 30, 40 dias, a gente vai fazer as 2 latas, e aí você pode dar um intervalo de 3 ou 4 meses e depois volta a fazer. E aí você vai ter o ótimo da imunidade, tá certo? Então, assim, esse benefício da glutamina, a gente pode voltar a fazer uso. Agora, um outro senão. Eu estou falando de 2 latas. Tá bom. Eu tenho um paciente que está se recuperando de uma infecção grave. Eu tenho um paciente que sofreu uma queimadura grave. Eu tenho um paciente que está na UTI. Que seria até para esse paciente. Isso seria legal. Então, se eu tenho uma necessidade, uma demanda maior,
eu estou gastando muita glutamina por conta dessa demanda maior, então a suplementação pode ser maior do que as 2 latas, do que os 30, 40 dias. É uma outra condição. Então, uma coisa é a gente pensar na nossa saúde, como é que eu faço para melhorar a minha saúde? Eu estou saudável, eu quero melhorar. 2 latas é mais do que suficiente a cada 3 ou 4 meses. Eu tenho um problema grave de saúde que eu estou me recuperando. Passei por uma cirurgia, qualquer que seja o estresse de orgânico, uma infecção mais séria, qualquer coisa dessa, você pode e deve usar o benefício da glutamina e do restante dos elementos que estão associados no imune para melhorar a cicatrização, para melhorar a resposta dessa pessoa. Tá? Então, são coisas diferentes. A partir de que idade, Andréia, a gente vai trazendo. Tá? Eu vou falar, quando eu falar das tabelas, da segurança, eu vou mostrar isso, inclusive, o que eu posso usar em criança, o que eu não posso usar. Tá? A princípio, a gente não precisaria, não deveria, não existe estudo que demonstre segurança para a gente usar glutamina em criança. Tá? Então, abaixo de 12 anos, eu não vejo segurança em recomendar. Então, não preciso fazer isso. Mas eu tenho trabalhos falando de uso a partir de 50 quilos. Então, tem crianças com menor idade que têm mais de 50 quilos. Aí eu posso usar? Talvez sim. Talvez sim. Tá? Então, assim, a princípio, eu acho que usar a regra dos 50 quilos talvez seja o mais fidedigno disso tudo, porque você está seguro com as doses, vocês vão ver que eu vou mostrar, você vai estar trazendo esse benefício. Um outro grande benefício da glutamina é para atleta, tá certo? Então, assim, atleta de ponta usa a glutamina com certeza. Não tem nenhum atleta desses que a gente conhece que não repõe a glutamina. Por quê? Porque o metabolismo tecidual dele é muito alto e a glutamina ela vai ajudar nisso. Existe, inclusive, uma síndrome chamada síndrome de overtraining, que é quando a pessoa ela faz maratona, é triatleta, faz exercícios extenuantes com alta frequência semanal e de longa duração, com longa carga, essa glutamina ela se faz necessária, tá certo? A suplementação se faz necessária. E aí eu já quero até mostrar essas coisas para você. Quando a gente está falando de atleta, essa suplementação de 5 miligramas, ela pode ser muito maior do que isso, tá certo? A gente, enquanto distribuidor, não deve recomendar a dose acima de 5 gramas de glutamina, tá certo? Eu não acho que deva generalizar, mas podem ter certeza de que quando o prospecto, o seu futuro cliente ou o seu cliente falar para você, mas 5 gramas não é muito, pode ter certeza e falar, não é muito. 100 gramas de salmão tem 5 gramas de glutamina. Então, não é muito. Atletas usam até 40 gramas dia, tá certo? Então, assim, não é muito 5, é adequado, tá certo? Quando a gente pensa em suplementar glutamina, a gente pensa na dose de 5 gramas. Então, não está pouco, não está nem de menos, nem de mais, tá certo? Então, assim, pode ficar tranquilo quanto a isso. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Tá. Quem teve Covid, qual seria a indicação? Então, assim, toda pessoa que quer melhorar a sua resposta imune tem indicação de usar o imune, tá certo? É um produto seguro, de excelente qualidade, tem um sinergismo muito legal quando a gente pensa em imunidade. Eu não fiz estudo de mercado para saber de concorrentes, etc., mas, assim, o que eu posso te dizer? É um produto muito bem pensado para essa imunidade, porque ele trabalha todas as vias, seja na via de detoxicação, seja na via de suplementação de resposta da imunidade inata, de resposta da imunidade adquirida, da produção de anticorpos. Todas essas substâncias que estão lá, que a gente vai falar daqui a pouco, elas estão em sinergismo. Então, eu me arrisco a dizer que vai ser muito difícil ter um produto tão completo, tão bem montado para isso, tá? Com essa finalidade, tá certo? A dose da medida do imune são 6 gramas e tem 5 gramas de glutamina ali dentro por dose, tá?
O que mais que eu preciso falar? Eu tenho fontes alimentares de glutamina, acho que não é muito o foco da gente aqui, mas só para saber que espinafre cru, salsa, repolho seriam fontes de glutamina, tá certo? Além do salmão, 100 gramas de salmão, só para vocês terem argumento, tá certo, gente? 100 gramas de salmão, eu já disse que tem 5 gramas de glutamina. 100 gramas de carne de vaca, né, de bovina, tem 4 gramas de glutamina. Então, assim, quando a gente vai lá no rodízio lá e mete o pé na jaca, a gente está comendo muito mais do que isso, tá certo? Peixes, exceto salmão, peixes tem em geral 3 gramas, tá? Por 100 gramas de alimento. Então, assim, a gente está falando de dose segura, tá? Dose eficaz para melhorar a imunidade, melhorar a resposta intestinal, resposta inata e com muita qualidade, tá? Pessoas que têm diarreia, pessoas que têm anemias que não respondem muito bem ao ferro, anemia ferropriva, né? Por deficiência de ferro, mas que não respondem bem ao ferro, pessoas que têm dificuldade de ganhar peso, pessoas que têm dificuldade de crescimento e desenvolvimento, né? Adolescente, todas essas pessoas se beneficiam da glutamina, tá certo? Todas as pessoas se beneficiam. Atletas, né? Como a gente já falou, tudo isso se beneficia, tá? Ainda tem um componente de melhorar a calcificação óssea, melhorar a matriz óssea em pessoas jovens que já veem uma baixa de osteoporosis. Tem hoje, até pelo consumo de refrigerante, tá? Exacerbado, começou a acontecer muito os casos de osteoporose em pessoas jovens, né? Porque a gente fala de osteoporose acima de 50, 60 anos, ok, todo mundo já é fato comum. Mas em pessoas jovens, por conta da quantidade de refrigerante, de fosfato, que acaba fazendo com que o organismo tenha que trabalhar esse cálcio de forma errada e aí diminui cálcio nos ossos. Essas pessoas jovens, a glutamina também ajuda a reforçar a matriz óssea, a fixar melhor o cálcio lá dentro. Então, também é uma coisa que a gente pode falar quando a gente estiver prospectando, quando a gente estiver conversando com nossos clientes, até para que você possa atender de forma mais completa essa necessidade, tá? Então, assim, a dose 5 gramas, né? Criança menor que 10 quilos, a dose seria 500 miligramas de glutamina, então não é seguro, por isso que eu falei que a gente faça isso acima de 50 quilos, porque aí eu venho para a dose padrão, tá certo? Só para vocês entenderem que não precisa fazer, tá? Cuidados na preparação, gente, que eu acho também importante já para o consumo. Não fazer ele com uma bebida aquecida. Ele pode ser misturado a suco, ele pode ser misturado a água, ele pode ser misturado a chá, só que ele não deve ser na bebida aquecida, tá certo? Eu não recomendo que faça com leite, porque ele vai diminuir a absorção, tá, dos nutrientes que estão ali dentro do imune, mas água, chá, sucos não teriam problema, desde que todos frios, tá certo? Por quê? Porque esse aminoácido ele não resiste a calor. Então, se você botar ele na bebida quente, a glutamina vai para o espaço, certo? E a gente deixa de ter o benefício, tá bem? Deixa eu só ver que está me notificando como se eu estivesse com problema no Zoom. Todo mundo está me ouvindo bem, não está? Tudo certo, né? O Zoom está me notificando como se eu estivesse com problema, talvez pelo número de pessoas, não sei. Bom, enfim, já que vocês estão me ouvindo, a gente vai seguindo, tá? Então, assim, o que mais que eu tenho além da glutamina no imune? Eu tenho manganês, cobre, vitamina A, vitamina C, vitamina B6, B12, ácido pantotênico, zinco e biotina, tá certo? São vitaminas e minerais. Quando eu olho para esse conjunto, para a gente não ter que falar de cada um, quando eu olho para esse conjunto, o que eu vejo? São substâncias que trabalham em sinergismo, ou seja, uma ajuda a outra, tanto na absorção quanto no aproveitamento, tá? Então, assim, quando perguntarem, mas por que tem essas substâncias? Porque as substâncias elas ajudam umas às outras a implementarem as ações do nosso sistema imune. Exemplo, o zinco.
ganhou muita notoriedade quando a gente fala de zinco, porque o zinco ele é um elemento que, no coronavírus, ele tem um papel dele mesmo sobre a inibição do coronavírus dentro da célula. Então, células que têm uma concentração de zinco em laboratório, concentração de zinco elevada, o coronavírus não consegue entrar. Tá? Só para vocês entenderem a coisa. Então, assim, esse zinco, ele para entrar na célula, se eu tiver no mesmo ambiente um aporte de vitamina B6, por exemplo, o zinco entra melhor na célula. Então, o uso pela célula fica mais facilitado. É esse o tipo de sinergismo, tá certo? Então, assim, a B6 não está ali só por causa do zinco. Ela também tem um efeito direto sobre linfócito, sobre resposta de linfócito, principalmente na produção de anticorpos, tá? Então, ela não está ali sozinha à toa, só por causa do zinco. Então, esses elementos, a gente, dentro de um universo de nutrientes, a Junesse, ela montou um pool em que eles trabalham um ajudando o outro. Né? Se a gente pensar assim, não tem ferro. Por que não tem ferro? Porque se tivesse ferro nessa fórmula, ia atrapalhar a absorção de zinco, de cobre. Tá? Então, assim, não tem cálcio nessa forma. Porque se tiver cálcio, vai atrapalhar a absorção de alguns desses elementos. Tá? Selênio, principalmente. Então, a gente tem que cuidar. Assim, foi muito cuidadosa a formulação. Por isso que eu acho que não tem que tomar junto do leite. Tá? Por conta do cálcio do leite lá, das proteínas da vaca, né, caseína e tudo, isso vai diminuir a eficácia, tá? Então não deve. Então, assim, quando a gente pensa nisso tudo, a gente pensa nesse sinergismo, todo mundo trabalhando para melhorar todas as vias da imunidade, tá certo? Então, assim, o que mais que eu preciso falar? Sobre agora, que eu acho que é o ponto-chave, né, do que está... Tem mais gente entrando aqui. O ponto-chave do que a gente está falando para a suplementação, onde está a nossa segurança, o que a gente pode ou não pode fazer, né, é falar das quantidades. Tá? Então, assim, eu fiz uma tabela, depois eu vou colocar nos grupos, tá? E a gente vai espalhar isso para todo mundo, não tem problema nenhum. A ideia é ajudar. Mas a gente fez uma tabela mostrando os componentes do imune, tá? E a correlação dele com a linha na área. Tá? Porque é o que todo mundo vende mais, é o que tem maior correlação e é onde a coisa ficou naquele suspense de se haveria risco de sobredosagem, superdosagem, como é que faz, se é seguro, para fazer um tem que tirar o outro. Então, assim, a gente vai falar disso. Tem algumas perguntas aqui. Glutamina com limão, sim, não há problema em usar o limão junto, tá certo? Então pode ser colocado, não tem nenhum problema. No caso de osteoporose, se o uso é contínuo, uso contínuo, tá certo? Até a recuperação, então tem que ter controle médico, né? A gente está falando agora já de uma condição para doença, então assim, cuidado. Lembra que a gente não tem produto para curar nada, mas sim, poderia ser um uso mais prolongado. Beleza, estão botando gente para dentro ainda aqui. Então, assim, com relação a... Só para falar para todo mundo, assim, eu vou pegar isso daqui e vou ver se eu consigo compilar um vídeo, alguma coisa, ou pelo menos fazer um informativo com essas informações para a gente divulgar isso de alguma forma, tá? Vamos ver como é que vai ser. Acho que vai acabar ficando muito grande para ser um vídeo de WhatsApp, né? Vamos ver como é que eu faço aqui. Eu vou pedir auxílio aqui para o pessoal. Para a gente divulgar ao máximo essas informações, tá? Então, assim, o que mais? Então, vamos falar um pouquinho das características, tá? O que eu quero chamar a atenção, eu já mandei até mensagem para a nossa liderança direta, levantando um questionamento sobre o rótulo do imune, tá? Existe uma informação no imune que, de tudo que está ali, é a única que eu acho que está em dissonância do que a gente está falando aqui, que é a quantidade de manganês. Tá? Só que a quantidade de manganês que tem lá no rótulo, ela está numa quantidade tão alta que provavelmente foi um erro de unidade. Na hora da digitação lá da criação do rótulo, eu acho que escorregaram na unidade. Então, lá eles falam em gramas e deveria ser miligrama. Tá certo?
Porque quando a gente coloca em percentual, e eu vou falar o percentual aqui, a gente vê que há um erro tão grande que é um erro da digitação. Não pode ser um erro da formulação. Não acredito que haja essa possibilidade, tá certo? Até porque a Anvisa não ia permitir a comercialização. Tá? Então, provavelmente é um erro daquele rótulo ali que divulgaram para a gente, né? E talvez já venha até na hora que a gente receber o produto, já venha com a quantidade certa. Então, assim, manganês. Manganês vem na dose aqui. Para vocês entenderem, na Nara Chocolate tem manganês. A dose de Nara Chocolate de manganês é 0,6 miligramas, certo? Quando a gente fala do Imune, tá? A dose é 0,69 gramas, certo? Então, assim, é muito acima do que a gente vê no Nara, por exemplo. Né? Então, assim, eu acho que deve ser 0,69 miligramas. Eu já mandei falando com a nossa liderança direta para me orientar como é que quer que faça, se quer que eu coloque alguma coisa lá no compliance, né, um questionamento, ou se a liderança faz isso. Bom, e aí ficou assim, tá? Vamos lá para a pergunta. Anteriormente, sobre tratamento oncológico e evitar paraleucemia. Então, alguns tipos de leucemia, nem são todos, tá? Mas sim, falou em leucemia, eu acho que não deve usar por conta própria, precisa de acompanhamento médico, tá, Marta? Ajuda no uso de ganho de massa muscular? Sim, ajuda. Como ele faz síntese proteica e replicação celular, né? Ajuda na multiplicação da fibra muscular. É legal para quem quer ganhar massa, tá? Então, a glutamina em si, né? Transplantado, Marta, eu não vi nada falando sobre transplantado, tá certo? Não achei nenhuma informação correlacionando isso, então não sei falar sobre a questão do transplante, tá? Acho que é também um grupo que a gente deve ter cuidado na hora de falar sobre imunidade. Então, Anderson, tá 0,69? Pode ser que então eu que tenha puxado errado. Se for 0,69 miligramas, tá ótimo. Porque no rótulo que eu recebi, que foi o que eu usei para comparar, ele está como 0,69 gramas. Então, perfeito, show de bola. Ótimo. Então, feliz dos mundos, né? Então, manganês está dentro da dose mais do que segura, tá? Então, o que acontece? Vamos falar ponto a ponto. Então, quem já tem o rótulo, olha para o rótulo aí, faz as anotações, mas ponto a ponto. Então, manganês, certo? Quando a gente fala em suplementação diária, necessidade diária de manganês para o nosso corpo, a gente trabalha sempre na faixa entre 2 e 4 miligramas. Vejam, 2 e 4 miligramas. A quantidade de manganês que tem é 0,6. Eu trabalho de 2 a 4 miligramas para suplementar manganês. Então, 0,6 é muito abaixo. É seguro. Ok, tranquilo. Tá certo? Qual é a dose tóxica de manganês? Porque eu tive esse cuidado de separar tudo para todo mundo estar bem claro e bem tranquilo enquanto isso. Qual é a dose tóxica? Acima de 10 miligramas. Tá certo? Então, a gente está falando em 0,6 e eu só penso em dose tóxica, segundo a Anvisa, acima de 10 miligramas. Ok? Então, assim, a gente está muito aquém, né? Quase 20 vezes a dose tóxica, tá? O risco de dose tóxica. Né? Até 10 miligramas está dentro do tolerado, então a gente tem bastante segurança. Cobre, né? O cobre, ele junto com o manganês, os dois trabalham principalmente numa enzima chamada superóxido desmutase, cobre e superóxido desmutase manganês. Essas enzimas, elas fazem detoxificação. Elas são antioxidantes potentes, talvez as enzimas mais potentes como antioxidante no nosso corpo. E quando a gente dá manganês e dá cobre, a gente está fazendo isso. Além disso, eles são núcleo de diversas proteínas, diversas enzimas do nosso corpo. Então, melhora uma série de reações, tá bem? A dose de cobre. A dose de cobre que vem no Imune é de 269 microgramas,
Se alguma coisa estiver diferente no rótulo de vocês, por favor, me sinalizem, tá bom? E a gente vai fazendo esses ajustes. Então, assim, a dose do imune, então, de cobre é 269 microgramas, tá? A dose de cobre mínima que a gente deve fazer de reposição, quando a gente está lá no consultório pensando, a gente pensa em 900 microgramas, 3 vezes essa dose que vem no imune, tá certo? 900 microgramas, até um máximo de 10.000 microgramas, tá certo? Então, a gente está falando de, no imune, 269 microgramas, onde a gente tem uma reposição segura entre 900 e 10.000 microgramas, com dose tóxica só acontecendo acima disso, tá? Falando de criança. Criança, quando a gente fala de manganês, é 0,1 miligrama por quilo, que a gente calcula o risco de toxicidade, tá? E quando a gente fala do cobre, 0,1 miligrama por quilo também, certo? Então, a Mara Sheila está por aí, depois ela podia dar uma palhinha para a gente. Mas a gente, então, calcula assim dose tóxica para criança. Volto a falar, se a gente usar o que eu estou propondo de tabulação, né, a gente usar 50 quilos para a indicação do imune, tá tranquilo. Não precisa pensar em dose nenhuma, tá certo? Tá dentro do seguro. Eu já fiz esse trabalho, tá tudo tranquilo, tá? Então, para criança aí eu acho que a gente tem que ter um pouco mais de parcimônia, tá? Vitamina A. E aí a grande polêmica do Hangout, né? Vitamina A nessa dose junto com NAAR é tóxico, não é tóxico, como é que é? Assim, falando de valores de reposição recomendados, tá? Recomendação médica, nutricional. Quando a gente repõe vitamina A, a gente repõe de 2.000 unidades a 10.000 unidades, tá? Essa é a coisa. A Mara Sheila pode falar também. Olha só, criança, lactente, a gente não faz vitamina A? A gente faz. Eu te vi, você abriu a câmera, eu estou de olho em você aqui, você está na minha primeira tela. Então, assim, a gente não faz para o lactente? Normalmente, olhando as bulas, eu não sou pediatra, mas eu fui olhar a bula de prescrição para criança, a gente prescreve 2.500 unidades, né, junto com a vitamina D. Né? Aquele aditivo é isso, são 2 gotinhas, né, fazendo comercial de produto. Ó. 2 gotinhas que dão 2.500 unidades de vitamina A, com 500 unidades de vitamina D. Tá certo? Então, olha lá, 2.500 para um lactente. Acabou de nascer. Né? Aquela coisinha pequenininha. Quando a gente fala, e só para a gente converter, tá? 2.500 unidades, que é aquele do lactente, equivalem a 1,5 miligramas. 1 miligrama e meio. Tá certo? 1,5. Quando a gente olha para a dose que vem no imune, vem meio miligrama. Tá certo? Então, vejam que a quantidade de vitamina A que tem no nosso produto está muito baixa em relação à dose tóxica. Para o efeito que se espera, tá ok. Certo? Vou chamar a atenção agora, já que esse foi o centro da polêmica que acabaram me procurando, me pedindo para falar sobre esse treinamento de hoje, já vou matar esse monstro já de uma vez. Olha lá. Se eu somar o que eu tenho de vitamina A na linha Naara, os 3, que na verdade só o Naara chocolate tem, tá? Mas nos 3, se eu somar o uso diário dos 3, mais o imune, tá certo? A dose total de vitamina A é de 800 microgramas. É metade da dose que a gente faz num bebê. Não precisa ficar com medo disso, né? Quando a gente fala de reposição para adulto, a gente fala que lá no consultório eu tenho um paciente que tem uma deficiência, suspeito de uma deficiência de retinol, de ácido retinóico, de vitamina A. Como é que eu vou repor? Eu vou repor numa faixa para cada caso de 2.500 a 10.000 unidades por dia. Certo? 10.000 unidades são 6 miligramas.
para a gente entender o dose máxima de reposição do dia a dia. Que eu não estou pensando em dose tóxica. São 6 miligramas. Vejam que é 10 vezes a quantidade de vitamina A que nós temos no imune. 10 vezes. E ainda assim eu não estou preocupado com toxicidade. Porque se eu tivesse que pensar em toxicidade, eu não teria que usar 10 mil unidades. Toxicidade acontece a partir de 660 mil unidades dia. Certo? 660 mil unidades dia é 200 miligramas de vitamina A. Ok? Para a gente entender, o somatório dos naaras mais o imune, no total de vitamina A, ele corresponde a 55% do mínimo que a gente precisa para a reposição de vitamina A no dia de recomendação de consumo de vitamina A no dia a dia. Não é nem reposição. Certo? Ou seja, é completamente seguro falar de uso da linha naara e do imune juntos. Completamente seguro. Ok? Não precisa ter isso. Eu acho que assim, a gente tem que botar os pingos nos is. Então, assim, é completamente seguro. Tá? Quando a gente fala de vitamina C, que algumas pessoas também ficaram me perguntando sobre vitamina C. Vitamina C, a dosagem que vem no imune é de 45 miligramas, tá certo? Quando a gente vai lá na farmácia, que está gripado, e quer se automedicar comprando vitamina C, você não vai achar um comprimido com menos do que 500 miligramas. E ninguém nunca pensou que isso poderia ser tóxico. Né? Então, assim, a vitamina C ela só vai ser tóxica em doses muito além disso. Para a gente falar certinho, né? A Anvisa, que é o órgão mais conservador de todos, com relação à dose tóxica, tá certo? Foi por isso que eu usei ele. Eu quero estar dentro do que a nossa legislação prevê, né? Para estar falando com vocês. Né? Essa legislação ela prevê que a dose de vitamina C segura é até 2 gramas, 2.000 miligramas. A gente está falando em 45 miligramas. Se eu falar do total de vitamina C da linha naara mais o imune, eu tenho 154 miligramas. Um quarto, né, um pouquinho mais do que um quarto, daquele comprimidinho de vitamina C que a gente compra lá. Se for efervescente, é 1 grama. Aí é pior ainda. Então, assim, gente, não tem nenhum risco de associar naara, toda a linha naara, com imune para risco de suplementação de vitamina C. Tá? Não existe nenhum risco para isso. Tá? Para crianças, a gente calcula a dose de vitamina C 25 miligramas por quilo, né? A máxima. Então, assim, também tem que ter esse cuidado. Mas eu volto a falar. Usa aquele negócio dos 50 quilos. Até 50 quilos. Deixa o pediatra cuidar da imunidade dessa criança. Tem um monte de coisa que a gente pode fazer, não é, Mara Sheila? A gente pode usar muita coisa. Manda para a Mara Sheila, manda para os pediatras que você conhece, que são sua referência, e deixa ela cuidar, tá certo? Passou de 50 quilos, oba, é cliente, muito bem-vindo, vamos melhorar sua imunidade, tá? Porque aí não tem erro, não precisa ninguém ficar inseguro, mas não tem mais mais de 50 quilos está ok, tá certo? O que mais? Vitamina B6. A dose do imune de vitamina B6 é 1,3 miligramas, tá? 1,3 miligramas corresponde a 10% do mínimo que a gente repõe no dia a dia para o paciente, ou de que nós deveríamos repor na nossa alimentação. Nós devemos procurar alimentos para ter pelo menos 10 vezes essa quantidade do que tem no imune, tá certo? Como recomendação nutricional. Então, olha lá. Então, a gente tem vitamina B6, o total da linha naara mais imune na B6 são 3 miligramas. E a gente pode usar de 30 a 100 para reposição.
A dose tóxica é acima de 200 miligramas. Sim, gente, a gente pode... Acho que o conceito é todo esse. Assim. Eu vou falar de cada um, mas assim, tudo que está ali no produto é absurdamente seguro. Tá certo? As doses são absurdamente seguras, ok? Não precisa ter problema com isso. Eu, na minha prática diária certo? Eu suplemento muito mais do que isso. Muito mais do que a gente está falando aqui. Certo? A gente dá um exemplo, que eu vou falar agora do zinco. O zinco no Imune tem 2,1 miligramas. Eu tomo todo dia 30 miligramas. Só para vocês entenderem. Tá? Mas não estou falando que é para todo mundo fazer isso. Certo? Eu sou médico, eu estou cuidando da minha imunidade, estou cuidando da minha saúde como um todo, e eu sei o que eu estou fazendo. Mas o que eu quero mostrar é que existe segurança nisso tudo. Existe um porquê, naquilo está ali dentro do nosso produto, e existe segurança. Tá? Então, assim, zinco, 2,1. Quando eu somo o total de zinco, que é outra coisa que as pessoas falam, nossa, mas tem 16 miligramas do total. Eu já falei para vocês que eu tomo 30, né? Mas que tem 16 miligramas, já não seria muito, como é que não é, tá certo? Quando a gente fala da reposição mínima, a gente fala de 200 microgramas na alimentação. Certo? Desculpa, eu errei. 15 miligramas na alimentação, tá? 15 miligramas. Mínima. E máximo, 25 miligramas. A gente está falando de 16, certo? Então, está dentro da RDC, está dentro do que a gente precisa repor. Então, assim, está ok, está seguro, está de boa, assim, pode usar esse zinco que ele só vai fazer bem. E eu ainda vou falar minha opinião pessoal. A associação, falando de teor de zinco, tá certo? A associação dos naaras com o imune ainda aumenta o potencial de defesa do sistema imune da pessoa, tá? Quando a gente fala de zinco, que aí eu tenho um impacto melhor, tá certo? Para vocês entenderem, muito trabalho sobre imunidade, muitos trabalhos foram lançados por conta do Covid, né, orientações e tudo. Tem trabalhos europeus falando da necessidade de suplementação de zinco de 75 miligramas dia para melhorar a imunidade. 5 vezes a dose que tem no nosso conjunto na área imune, tá certo? Então, assim, a ideia é passar tranquilidade. Estamos dentro de limites fisiológicos de bom funcionamento do organismo, sem sobrecarga, sem nada, tá certo? Só vai fazer bem. O que mais que eu acho que tem que chamar a atenção? Acho que dos outros componentes, né, biotina, ácido pantotênico, estão todos muito abaixo do mínimo que a gente deveria ingerir todos os dias, tá certo? Então, está dentro da segurança. A empresa, quando ela faz essas doses, ela está vendo que é óbvio que a gente vai comer coisas. Então, assim, para que a gente não tenha que contar as calorias, isso vem, essas calorias, ó, a gente não tem que contar essa concentração de cada substância em cada alimento seria inviável, ela coloca dentro de um limite bastante seguro, protegido, para que você tenha, assim, o nutriente ali para ajudar no seu aproveitamento, na melhora da imunidade, mas com total responsabilidade, com total segurança. Eu não acho mesmo que a gente precisa se preocupar diretamente com isso. Deixa eu ver aqui o que mais tem de pergunta. Então, alguém perguntou aqui, tratamento de quimioterapia e radioterapia, pode tomar? Então, assim, depende. Né? Se você tem, dependendo do tipo de tumor que você tenha, você não deve fazer. Tá? Você não deve fazer. Tá? Então, assim, veja com o seu médico, o oncologista vai saber orientar você, com certeza. E aí, dependendo do tipo de tumor, não recomendo que tome, não, porque pode não ser seguro especificamente para o seu caso. E aí não dá para fazer loteria, tá? Saúde a gente não deve ficar brincando. É indicado para quem faz uso de corticoide? O corticoide, né, ele vai ter uma série de usos na medicina.
Normalmente, quando a gente está usando um corticoide, a gente está usando para controlar a resposta inflamatória. Normalmente, resposta imune, autoimune, tá certo? Quando você está pensando em diminuir a resposta imune, para mim parece um contrassenso pensar em otimizar a resposta imune, tá certo? Então, eu não recomendo, não. Acho contrassenso, acho que não tem indicação. Você tem uma resposta imune exacerbada, você está tomando um remédio para diminuir essa resposta exacerbada na grande maioria das vezes. Então, né, é contrassenso a gente pensar em melhorar a imunidade de quem está tendo um problema de autoimunidade, tá? Porque isso é fogo amigo, né? Legal, Alex, é isso aí, tá? Acho que vai ficar gravado. Eu não sei como é que eu consigo, onde que eu vou botar essa reunião. Eu vou ver se eu coloco tipo no canal lá do YouTube, alguma coisa assim, para a gente deixar isso para todo mundo, sim. Pode tomar junto com reserve? Isso me lembrou de uma outra coisa que vale a pena marcar, Denise. Quando você tomar o Imune, o ideal é que você tome ele 30 minutos longe da refeição. Então, antes da refeição, 30 minutos antes, ou 2 horas depois da refeição. Por quê? Porque se eu colocar ele junto com outra coisa no estômago, eu posso estar atrapalhando esse aproveitamento, tá certo? Então, ou toma como shot de manhã mesmo, acorda, toma, espera meia hora e toma café da manhã e segue a vida, tá? Ou, onde eu acho que é melhor, é tomar ele à noite, tá certo? A glutamina à noite, ela inclusive auxilia na qualidade do sono, porque ela tem uma via que ela é substrato para GABA. E GABA é um neurotransmissor cerebral que dá aquela desligada, que melhora, que tranquiliza a cabeça, então o sono fica mais relaxado, mais gostoso. Então, eu acho legal de fazer à noite, tá certo? E aí tem que ser 2 horas depois da última refeição, então tem que jantar cedo, para não ter mais nenhuma refeição, 2 horas depois toma Imune. Acho que seria um momento legal. Mas qualquer hora do dia serve, tá? Só cuida para que a gente tenha a separação entre ele e outra medicação, entre ele e outro alimento, tá certo? Para a gente não ter perda, né, na qualidade desses nutrientes. A gente está botando uma glutamina de excelente qualidade para dentro e depois está perdendo ela junto com a mistura de outros alimentos, tá? Então, acho que tem que ter esse cuidado. Reserve resveratrol, que é um poderosíssimo antioxidante, tá certo? Talvez, da natureza, seja o mais ou um dos maiores antioxidantes que nós temos na alimentação, como nutracêutico, tá? Então, assim, não tem problema de tomar junto, de fazer uso, né, junto. Então, eu tomo reserva, eu posso tomar Imune? Pode tomar Imune, não tem problema, só que eu não colocaria junto, de novo, tá certo? Eu colocaria ele em outro momento, respeitando esse intervalo de meia hora antes da refeição ou de qualquer outra coisa, ou 2 horas depois. Então, eu posso tomar o meu Imune, meia hora depois tomar uma reserva. Ok, sem nenhum problema, tá? Porque o esvaziamento gástrico do Imune é muito rápido. A gente está falando só de micronutrientes, de aminoácido. Então, assim, não tem processo digestivo nele. Ele chega no estômago, a gente oxida, coloca radical nele, né, ioniza a maioria zinco, por exemplo, cobre, ioniza, prepara ele para ser absorvido por estar ionizado e coloca ele para a mucosa intestinal absorver. É só o tempo de passagem ali. Então, meia hora depois, ele já saiu do estômago. Pode colocar o que quiser lá dentro, tá certo? Não tem problema. Isa está por aí? Se a Isa estiver por aí, ela pode aprovar também o que eu estou falando, ou desaprovar, ou contribuir para a gente aqui. A ideia, somos uma família, a ideia é a gente tá somando, tá? Excesso de vitamina C vai para o xixi. Vai, né? Vai. O que acontece? A vitamina C, a gente consegue utilizar até 2.000 miligramas, ou seja, 2 gramas por dia.
Só que se eu pegar uma pastilha daquela de 2 gramas e botar, dissolver e tomar, eu absorvo 200 miligramas. Eu não consigo usar o resto. Não vai nem para o xixi. Sai no cocô mesmo. Por quê? Porque vai saturar os receptores. Então, a absorção, o ideal, para você ter uma ótima absorção, você pode usar 2.000 miligramas, mas o ideal é que você tomasse 200, 200, 200, 200, 200, 10 vezes no dia. Tá certo? Então, qualquer excesso, ele sai também antes da absorção. Tá certo? Boa parte sai antes nem de absorver, você não consegue nem aproveitar. Tá? Que mais? Então, Vilma, passar pelo WhatsApp eu acho que não vai rolar, porque isso aqui vai ficar muito grande, né? Pelo tempo de gravação de vídeo. Vou ver se eu consigo isolar o áudio, fazer alguma coisa com o áudio. Vamos ver se rola no áudio, tá? Prometo que eu vou me esmerar aqui na tecnologia, que não é o forte. Reserve imune. Então, acho que eu respondi, Plácio. Qualquer coisa você me sinaliza aí, o Hammurabi também, se você acha que a gente pode... Se eu não respondi, se eu posso melhorar em alguma coisa que você está falando. Quem toma anticoagulante pode? Marcelo, pode. Não tem nenhum problema, tá? Quando a gente fala de anticoagulante, o único cuidado que a gente tem que ter é com vitamina K. Né? Por quê? Vitamina K ela é pró-coagulante. Então, assim, a gente deve tomar cuidado quando a gente está falando de vitamina K. E só porque a gente aproveita aqui para falar, nós temos vitamina K no Nara Chocolate. Né? Ainda assim, no Nara Chocolate, a dose é muito baixinha. Tá, Marcelo? Então, assim, eu não vejo risco nessa dose, não. Porque na sua alimentação, né, a pessoa que toma anticoagulante na sua alimentação diária ingere vitamina K. É dificílimo você tirar. Né? Quando você quer obter, é difícil. A Isa também pode falar isso. Para você obter da alimentação é dificílimo, mas para você tirar 100% da alimentação é muito difícil. Né? Então, a gente é uma dose muito baixa. Eu acho que não precisa nem se preocupar com essa do Nara Chocolate, não. Mas anticoagulante por imune, nenhum problema. Não vejo nenhum problema. É indicado para quem tem artrite reumatoide. A artrite reumatoide é uma doença autoimune, certo? Então, eu não faria, certo? Então, assim, quem tem artrite reumatoide, não é artrite reumatoide, comprovado, com tratamento. Normalmente, esses pacientes eles já fazem o corticoide lá que a gente falou mais em cima. Então, assim, não faria. Eu faria na ARA, tá? Então, assim, na ARA, essa semana, quinta-feira, né, eu vou fazer, toda quinta agora eu vou estar fazendo uma live sobre alguma coisa, né? A live dessa semana é colágeno, tá certo? Então, eu venho estudando essa semana quase toda colágeno para montar um material legal, pesquisando o que tem de mais novo, onde é que tem as fontes mais seguras para a gente poder falar com bastante propriedade, ajudar com qualidade, né? Então, quinta-feira eu vou falar sobre colágeno, às 5 horas da tarde. E assim, artrite reumatoide ou qualquer outro tipo de artrite, o Naara é excepcional, tá? Naara tangerina, excepcional, assim, deve usar mesmo, né? Quem tem dor articular deve usar Naara, tá certo? Deve tomar o seu colágeno. Quem mais? Vai para o meu e-mail link e depois você me explica melhor, Plácido. Fibromialgia. Então, legal. Fibromialgia é uma doença que a gente entende muito pouco à luz da medicina tradicional, tá certo? Na minha concepção hoje, com o que eu venho estudando, com o que eu venho aprendendo na pós-graduação que eu venho fazendo sobre longevidade, eu aprendi a olhar a fibromialgia de outro jeito, tá? Então, a fibromialgia, ela tem um componente que pode ser ajudado pelo colágeno, tá? E pode ser ajudado também pelo imune. Então, para a fibromialgia, o imune pode ser uma alternativa, uma coisa legal para melhorar a resposta, tá? Principalmente por conta da glutamina.
Então, Luciana, que bom, Luciana Terra, tudo jóia? Então, assim, boa pergunta. A Luciana está perguntando se a proposta do reserve para melhorar a imunidade deveria ser substituída pelo imune. Não acho, não, tá? Eu acho que são vias diferentes, são caminhos diferentes na melhoria da imunidade, tá? O reserve ele tem uma melhora, principalmente na detoxificação hepática, tá? Pelo seu potencial antioxidante. E quando ele melhora a detoxificação hepática, ele melhora uma das vias de sinalização imunológica, tá? E aí, assim, isso sim é legal. E o imune não tem essa ação tão direta, porque ela tem uma ação indireta via superóxido desmutase. Então, eu acho que eles só se somam, eles só se ajudam, tá? Então, a meu ver, se você está preocupado com a imunidade, ou preocupada, né, Luciano? Você tem uma pessoa preocupada com a imunidade, que está tomando reserve. Você pode, inclusive, oferecer para ela, olha, tem um produto que vai agregar muito na sua imunidade e vai agregar muito ao efeito do resveratrol, tá? Eu acho que isso é só um a mais, é só um plus que vai melhorar muito a imunidade, tá? Ah, legal. Telegram é uma boa ideia. Eu ainda estou aprendendo a usar, né? Mas eu vou falar com a nossa líder, a Reschneider, e falar assim, como é que funciona isso direitinho e a gente põe. Legal, boa ideia. Vou colocar lá no Telegram. Vou dar um jeito, acho que lá fica mais fácil. Eu mando para a Rê despacha para todo mundo, né? Que ela tem um alcance muito maior. Eu acho que isso é coisa para a gente ter alcance grande mesmo, para a gente usar o máximo de possível da informação. Medicação controlada e uso do imune. Não tem nenhum problema, tá? Nenhum problema. Não tem associação alguma que possa trazer alguma preocupação ou malefício, tá? Pode ser usada sim. Aquela questão do GABA, que a gente estava falando que à noite é legal, porque dá uma relaxadazinha leve lá na cabeça e tal, ele só vai ajudar no efeito dos psicotrópicos que a pessoa possa vir a estar usando, tá? Não tem interferência, tá? Só quando a gente precisa inibir GABA é que aí a gente muda um pouquinho essa conversa, mas olha, o impacto que tem 5 gramas de glutamina na síntese de GABA cerebral é muito levezinho, tá? Com certeza vai ter gente que vai usar à noite e vai falar assim, nossa, mas não achei que mudou nada não, entende? Então, assim, não é nada que sofra algum impacto maior, assim, funciona assim. O GABA ele é legal, a síntese de GABA à noite ele é legal porque a gente, para aquelas pessoas que a cabeça não desliga, sabe? Que você vai dormir, parece que você dorme e o cérebro não, ele continua. Então o GABA ele ajuda assim, ele abranda essa velocidade de pensamento que às vezes atrapalha a gente a pegar no sono. A gente porque eu tenho, tá? Então assim, então pode ajudar sim, tá? Pode ajudar sim. Eu tomo GABA para ajudar no sono. Então, Sheila, vou ver aqui. Eu achei legal essa parte do Telegram, porque acho que fica uma ferramenta de você despachar para as pessoas mesmo, você contribuir para os nossos grupos, né? Para o nosso downline. Então, acho que fica legal assim. Vamos ver como é que... Eu vou ver aqui, se a gente não encaixar assim, eu vou dar um jeito de encaixar esse material para a gente divulgar, tá? Então, Gorete, tempo mínimo de uso, tá? Os estudos mostram, e aí eu não tenho estudo falando do imune, obviamente, eu tenho estudo falando da glutamina, eu tenho estudo falando do zinco, eu tenho estudo falando das outras vitaminas, vitamina C, vitamina A, vitamina D, sobre o impacto isolado na resposta imune. Então, a gente não sabe exatamente para falar sobre o imune. O que eu sei somando tudo isso? A grande maioria desses componentes, os estudos mostram que leva de 15 a 30 dias. Quando eu falei para vocês que a gente deve recomendar o uso por 30 dias, porque de 15 a 30 significa que 30 todo mundo melhorou da imunidade. Entendem? Então, assim, tempo mínimo, eu acho que 30 dias. Tempo máximo, eu acho que 30 dias também. A gente não precisa de mais do que isso, tá certo? Então, a gente faz 2 potinhos, vende, a pessoa melhora da imunidade e aí você coloca na sua agenda.
lembrar da aquisição de imune daqui a 90 dias depois. Calcula o prazo que ela vai usar o mês e mais 90 dias depois. Então, 4 meses depois, você manda mensagem para ela. E aí? Como é que está a imunidade? Vamos de novo cuidar da imunidade? Sim, não? Legal. E eu acho, gente, assim, que quando a gente pensa no nosso cliente, né? Se a gente olhar para o nosso cliente, como a gente gosta quando olham para a gente enquanto a gente é cliente, esse cliente, você vai ganhar ele quando você falar para ele que você não quer vender 18 latas de imune para ele, porque não adianta, que o ideal são 30 dias, 40 dias, entende? O cara fala, porra, esse cara é sério. Ele está me falando o que é sério. Porque, assim, é tiro no pé. Você vende 3, 4, 5 latinhas do produto e aí o cara fala no médico da família, ele fala com o médico dele, ou ele vai consultar alguma coisa na internet e vai falar, pô, cara, mas só funciona 30. Pô, aquele cara me enganou, aquela pessoa me enganou, só quer vender produto. Então, assim, fica um conselho que eu acho que, assim, quanto mais objetivo para o resultado do seu cliente, eu acho que é o que é fundamental, porque você ganha confiança. O cara fala assim, bom, o cara não me vendeu, eu queria comprar 4 e ele não me vendeu. Sabe? Ele me orientou. Eu ia comprar 4, mas ele me orientou que acima de 2, pelo prazo que você vai usar direitinho, não vale a pena, que é melhor investir nisso mais para frente. Aí o cara, quando você for sugerir o reserve, quando você for sugerir outra coisa, o cara fala, pô, cara, esse cara é sério. Né? Então, assim, eu acho que é algo para todo mundo pensar mesmo nessa coisa, sabe? De como proceder com o seu cliente, né? Quando a gente é cliente, a gente quer o quê? Que o cara fale a verdade, que ele atenda a minha necessidade, não que ele queira me vender o máximo de produtos, né? E a gente está falando de saúde, né? Nesse tempo, então, algo que está tão ameaçado, tão frágil, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado, muita responsabilidade, tá? Tempo para ver resultado, então foi isso, né, Gorete? Minha esposa já está me botando lá no Instagram, meu Instagram. Então, pessoal, quinta-feira, vou fazer o jabá de novo. Quinta-feira a gente vai falar sobre colágeno. Quem puder, 5 horas. Assim, estou preparando muito material, muito legal. A ideia é que a gente faça muita diferença no entendimento do que é colágeno, porque, assim, uma coisa que sempre me cansou é falar assim, mas colágeno oral não absorve, não sei o quê. Sabe assim, essas coisas me tiram tanta paciência que eu acho que vale a pena a gente discutir isso cientificamente, falando mesmo, botando os pingos nos i, mostrando o que dá para mostrar, para que a gente tenha argumento e fale assim, não, filho, vai se informar. Plácido também não desliga, né? Somos 2. Que bom, Marta, que bom. A ideia é passar segurança mesmo, é ajudar mesmo para todo mundo crescer. Fonte de pesquisa. Algumas coisas eu já havia estudado por conta do treinamento da live que eu fiz com a Renata, falando de imunidade, como suplementar a sua imunidade, como melhorar. Eu tinha levantado alguns artigos. Eu tenho algumas fontes da própria pós-graduação que recomenda artigo, que manda para a gente. E eu tenho esses 2 livros aqui, ó. Tá vendo? Esse foi o braço direito, quando eu fui buscar interações, quando eu fui buscar correlações, dose, tudo. Tá? Da Denise Carreiro. Denise Carreiro, ela é nutricionista. E ela é uma das mais respeitadas do país, na minha opinião. Ela é uma das melhores. Ela me deu aula, então eu a conheci pessoalmente. Ela tem um site, que é o nome dela mesmo, e ela vende. Tá? Tem uma linguagem boa, assim, para quem é da área da saúde, eu recomendo que dê uma olhada. Morabi, adolescente, 15, 16 anos, 47 quilos, para mim ela dá para considerar no grupo de 50, certo? Acho que não tem problema nenhum. Pode fazer sim, tá? Se ela tiver nessa coisa... Porque esse limite dos 50 é para que a gente possa, às vezes, ajudar alguma criança maiorzinha, tá? Agora, a gente passou de 12 anos e a Mara Sheila acho que talvez possa ajudar a gente aqui também. Assim, a gente passou de 12 anos, a gente já, quando pensa em dose para uma criança de 12 anos, a gente já pensa em dose de adulto. Então, assim,
Então, 14, 15, 16 anos já considera como dose de adulto, dá para usar com segurança, tá bom? Acho que não tem problema. Muito obrigado por todos os elogios. Gente, então assim, a ideia é a gente estar somando. São 10h26. Eu estou ligado, estou aqui na pilha. Então, se vocês quiserem perguntar mais alguma coisa, se quiser que a gente discuta mais alguma coisa, acho que assim, eu estou à disposição, tá? Então, assim, qualquer coisa que vocês precisem, pode me procurar, pode mandar direct lá no Instagram. A ideia é estar sempre somando mesmo. Às vezes eu demoro um pouquinho para responder, né? Uma questão de rotina do dia a dia, mas dá para fazer, tá? Doutor DR, deixa eu botar no Instagram. Põe aí de novo, Adriano, para mim, meu amor. @DR. Assim, ó, tá? Esse é o Instagram. Então, assim, gente, é um prazer. Estou disponível. Qualquer coisa vocês podem me contactar. A ideia é que a gente vá trazendo temas e discussões, tá certo? Então, essa semana vai ser colágeno. E quem quiser sugerir alguma coisa para outra quinta-feira, a ideia é mesmo a gente ir atendendo por demanda, porque aí a gente vai fazendo mais sentido para a vida das pessoas, tá? Então, o convite está feito, participem lá quinta-feira, vai ser um prazer ter todo mundo lá, quanto mais cheio, mais gostoso, né? Mais a gente consegue ajudar e vai transmitindo a nossa corrente do bem, tá bom? Fiquem com Deus e se protejam, né? Porque esse tempo agora de coronavírus não está fácil, né? Não é fácil, não. Levem a sério. Tem muita gente que eu acho que está agindo na rua como um oba-oba do já passou, já não é mais aquilo, já tem tratamento, papapá. Assim, ainda é muito sério, ainda é um risco para a saúde. Então, quem puder, fique em casa. Quem não puder, vai trabalhar, mas vai trabalhar protegido, né? Não abaixem a guarda. Porque a minha preocupação como médico agora é que muita gente começou a baixar a guarda cedo demais. A gente ainda não aprendeu a derrotar esse inimigo de forma tão eficiente, não. Então, vamos tentar não baixar a guarda ainda está cedo, tá bom? Vamos tomar os cuidados e fiquem com Deus, se protejam, tá? Beijo no coração de todo mundo. Qualquer dúvida, quem tem meus contatos pode falar direto no WhatsApp. Quem quiser alguma coisa, eu estou lá no Instagram, tá? Fiquem com Deus, um abraço a todo mundo.